Pessoal, a gente vai falar agora sobre o tema Ministro do Estado, Conselho de Defesa da República e sumas vinculantes. Semana 8, dia 6, perdão. A gente vai começar falando sobre o assunto Ministro do Estado, ok? O artigo 87. Artigo 87 vai dizer que os ministros de Estado são escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos. Então, primeira pergunta, pode ser estrangeiro? Resposta, não. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado? Depende. Por quê? Qual ministro que não pode ser brasileiro naturalizado? O ministro da Defesa, ok? Tem que ser maior de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Compete então ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei, o que? Vai ver os parágrafo único. Mas o STF aqui, fazendo uma pausa, o STF vai dizer que para efeito de definição de competência penal originária do STF, não se consideram ministros de Estado os titulares de cargos de natureza especial da estrutura orgânica da Presidência da República. Por exemplo, secretários, certo? O secretário executivo. Tem alguns secretários que não executivo, mas que tem aí secretário aqui, por exemplo, Comunicação Social da Presidência da República, tinham status de ministro de Estado, mas perante ao STF eles não são considerados ministros, ok? Parágrafo único vai falar que compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei. Então, pode ter outras? Pode, então não é um rol taxativo. Competência dessa Suprema Corte para o julgamento do presente habeas corpus, isso porque a competência para expulsão é exclusiva do Presidente da República. O Lei 6815 de 1980, artigo 66, com delegação desses poderes ao Ministro de Estado da Justiça. Observe que ele fala que é competência exclusiva e pode ser delegada. Tá vendo? Isso daqui na doutrina fala que quando é competência exclusiva não pode nem ser delegado, mas enfim. A partir do decreto 3447 de 2000, o fato de o Presidente da República delegar ao Ministro de Estado da Justiça, mediante ato administrativo, por ele próprio assinado, o exercício da competência legal de expulsão de estrangeiro não implica disposição da própria competência, ok? Então continua sendo competência do presidente. Aqui que ele está falando? Está falando sobre uma competência que ele foi delegada também aí pelo presidente da República. Exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades também da administração pública federal. Não caia no conto do vigário dizendo que é estadual, porque ministro é no âmbito federal. No âmbito estadual vai ser quem? Ou distrital, vai ser secretários, ok? Secretário de Estado e secretários de municípios no âmbito da administração municipal. Na sua área de competência, e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Então tem um referendo. Vocês já viram com o decreto, sempre tem um decreto lá, tem uma assinatura do presidente, tem a assinatura de uma outra pessoa. Essa outra pessoa, quem está referendando é o ministro daquela pasta, ok? Então o ministro, em decorrência do que dispõe aí o artigo 87, inciso 1º da Constituição Federal, no âmbito do seu ministério, é a autoridade maior. A decisão final a ele pertence. Ademais, os pareceres previstos aí no regimento interno da consultoria jurídica do Ministério da Justiça, por mais abalizados que sejam e por mais ilustre que sejam seus subscritores, servem apenas para orientar o ministro, não serve para mais nada, ok?
Se da análise de todo o processo, o ministro a quem compete decidir, deles vier discordar, pode proferir uma decisão que reflita a sua convicção pessoal. Ok? Inciso 2º, as instruções, cabe a ele então expedir instruções para a execução das leis, de decretos e regulamentos, ok? Então instruções para, às vezes vai ser para a execução direta da lei e às vezes vai ser para os decretos e regulamentos, vai depender da situação aí. A regência das contribuições sindicais há de se fazer mediante lei, STF, no sentido formal e material, conflitando com a Carta da República, considerada a forma, a portaria do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, disciplinando o tema. Então, considera a forma, portaria do Estado. Então, o que acontece? Isso aqui é mediante lei, certo? Então, há de se fazer por meio de lei. Então, aqui ele está falando que expedir instruções, mas o que ele tem que observar? Observar quando for reserva legal, ele não pode disciplinar, perfeito? Então, isso aí tem que ser observado. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. E, por fim, praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República, perfeito? Então, ele pode praticar outros atos que estejam aí relacionados, que tenham afinidade aí com a pasta do qual ele está à frente, ok? O que mais? Seria isso, povo. Aí a partir daqui para frente a gente vai dividir para ficar tópicos diferentes. A gente vai falar sobre então ministro de Estado, depois conselhos de defesa da República, depois por fim súmulas vinculantes, para não colocar tudo junto, não embolar tudo, ok? Então um abraço e até a próxima.